Bom, hoje é um dia muito auspicioso. Temos esse dia auspicioso normalmente 2 vezes por mês. É chamado Ekadashi. E a maioria de vocês já escutou o que eu vou falar, porque todo Ekadashi a gente fala, ou se não é em todo, sempre a gente fala. E todo Ekadashi também eu publico no grupo do templo, a aula de Srila Govinda Maharaj, ele explica muito bem sobre isso, tem outros textos também depois, mas no dia particular é bom a gente relembrar, a gente falar sobre isso, e como Srila Govinda Maharaj fala, no dia do aparecimento e desaparecimento a gente tem que contar a história, e o Ekadashi também não é diferente. No dia de Ekadashi a gente tem que falar sobre Ekadashi. Claro que se tiver outra pergunta, não há problema, mas vamos dar prioridade a falar sobre Ekadashi. Então, sempre tem uma coisa ou outra nova que a gente nunca escutou, mas mesmo que não tiver, não há problema, né? Isso daí é o nosso teste. Temos que Shripa Tyagi Maharaj, aqui no templo, ele deu uma aula um dia falando que é a nossa missão, o nosso caminho. Todo dia fazemos a mesma coisa. Todo dia levantamos, tomamos banho, vamos nos mostrar para Deus, vamos reverenciar Deus, cantamos a nossa japamala todos os dias, o mesmo número de rondas, pelo menos o número mínimo de rondas por dia. Depois nós lemos alguma escritura, as escrituras não são as mesmas, mas estamos lendo sobre Bhakti Yoga, estamos lendo sobre o caminho devocional. E cantamos sempre as mesmas canções. Por que cantamos sempre as mesmas canções? Já me perguntaram isso. Temos o livro Kirtan Guide, é um livro de mais de 300 páginas, tem muitas canções. Por que cantamos sempre as mesmas? Porque foi estipulado isso. Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj escolheu essas canções para que nós cantemos todos os dias. E Srila Acharya Maharaj fala também que temos que cantar o Vandana todo dia, uma canção para o Guru, uma canção para os Vaishnavas. Os Vaishnavas são os devotos de Deus, glorificando eles. Temos que cantar uma canção glorificando o Panchatattva, que é a própria Suprema Personalidade de Deus, Sri Mahaprabhu, com seus 4 associados, Srinivasa Acharya, Gadadhara Pandit, Advaita Acharya e os 4 associados dele. Então temos que ir Nityananda Prabhu. Então temos que fazemos sempre a mesma coisa. E aí depois lemos alguma coisa, participamos do Arati. O Arati sempre é igual, não há mudança no Arati. Então por que isso? Porque esse é o caminho devocional. Deus deixou isso escrito. Deus deixou seus associados, os gurus, sucessores na sucessão discipular. Isso não é como o mundo material, não é como Maya, é ilusão. Hoje sai uma notícia e em questão de segundos todo mundo já viu, porque está todo mundo o tempo todo no celular, olhando as notícias, olhando tudo. E daqui a pouco, em 10, 20 minutos, no máximo meia hora, essa notícia ninguém mais quer ver. Por quê? Porque já apareceu outra. E apareceu outra, e apareceu outra. Antigamente tinha revistas, não sei se ainda tem hoje, mas revistas semanais, tipo Isto É, Veja, né, Época, e era uma vez por semana que tinha atualização da revista, os jornais eram uma vez por dia, hoje em dia, e ninguém queria ver um jornal do dia anterior. Mesmo que ele tivesse novo, você não leu, você queria ver a notícia atual, não a notícia de ontem. E agora com a internet, com todos esses recursos, ninguém quer ver nada que aconteceu há meia hora atrás, há uma hora atrás, o dia anterior. Então isso é Maya, isso é ilusão. O nosso processo é sempre igual, temos que fazer todo dia as mesmas coisas. Então não há problema, sempre a mesma coisa, porque a filosofia temos que ter a base, temos que ter o alicerce. Não adianta queremos ler livros, escrituras mais elevadas se não temos o alicerce. E qual é o alicerce? Temos que saber que nós somos a alma, não somos o corpo, nós somos a alma. Temos que saber que estamos
afundados pela ilusão. Estamos num mundo condicionado, a alma está condicionada a esse mundo material, ao prazer, ao desfrute dos sentidos. Então temos que saber a base, temos que saber o nome dos gurus que estão pelo menos no altar, pelo menos os gurus, o nome. Não estou falando em saber a vida de cada um, também se souber é melhor, quanto mais soubermos sobre a nossa sucessão discipular, sobre essas coisas é bom. Não é Jnana Yoga, é o mínimo que temos que saber. Quem é o Panchatattva? Quem é o Panchatattva? Pancha quer dizer 5, Tattva são as verdades, as 5 personalidades que nos trazem a verdade. Temos que Vrindavana, isso é o mínimo. Ninguém está pedindo para você saber todo o Mahabharata, todo o Srimad-Bhagavatam, todo o Chaitanya Charitamrita. Temos que saber o mínimo. Para quê? Se alguém perguntar na rua, se você for pregar e a pessoa te fizer alguma pergunta, como que você vai explicar para ela? Como que você vai saber pregar se você não sabe o mínimo? Pelo menos falar para a pessoa, nós não somos esse corpo, nós somos a alma. Então, por isso, falamos sempre a mesma coisa, e vou começar então a falar Ekadashi, como eu falei, a maioria já escutou o que eu vou falar, e talvez tenha alguma coisa nova. O que quer dizer Ekadashi? Eka, dividindo a palavra, Eka quer dizer 1, Dashi é 10, então é o 11º dia, mas o 11º dia de quê? É o 11º dia depois da lua nova e depois da lua cheia. Esse Ekadashi específico de hoje é o 11º dia depois da lua nova. Então, daqui 4, 5 dias estaremos na lua cheia. Por isso que se chama Goura Ekadashi. Quando vocês derem uma olhada no que eu publiquei hoje tem no site internacional, ou eu publiquei hoje também, ontem, eu publiquei no grupo, está lá o nome do Ekadashi, porque cada Ekadashi tem um nome, e também está lá na frente, Goura Ekadashi, Goura do Adashi, será amanhã, o que é do Adashi? Do é 2, Dashi é 10, então 12º dia, a mesma coisa, depois da lua nova e da lua cheia. Então, daqui 4, 5 dias teremos a lua cheia, Purnima. Lua cheia, o nome de lua cheia é Purnima, então teremos Purnima. Então por isso que está Goura Ekadashi, por quê? Porque Mahaprabhu é dourado, é a lua cheia, daqui 4 dias teremos, então é o Ekadashi que a lua está crescendo, ela está quase no pico dela chegar cheia. E da outra forma, no próximo Ekadashi, está escrito lá o nome do Ekadashi, e aí na frente está escrito Krishna Ekadashi, por quê? Porque estamos na lua minguante, a próxima vai ser a lua minguante, depois da lua cheia vem a lua minguante. E o Ekadashi, o próximo Ekadashi, será próximo, bem próximo da lua nova, quando a lua é bem pequenininha, você não vê praticamente a lua, né? Você vê ela bem pequena. Então, por isso que na frente está escrito Goura Ekadashi ou Krishna Ekadashi. Então, é o 11º dia. Por que é tão importante essa data? Porque fazemos jejum nessa data? Porque Krishna é o dia que ele mais aceita nosso serviço devocional. Todo dia ele aceita nosso serviço devocional, desde que seja o que ele solicitou que fizéssemos como devoção a ele, que são os 64 Bhakti Angas. Anga quer dizer braço. Então, são 64 braços da Bhakti Yoga. 64 processos de Bhakti Yoga. E o Ekadashi é um dos processos desses 64. Ekadashi é um dos. E é muito importante seguirmos as orientações dos gurus na nossa missão, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, Srila Govinda Maharaj, qual a orientação que ele deu? É muito difícil, tem vários tipos de Ekadashi. É muito difícil a pessoa fazer o Ekadashi sem comer nada o dia todo. Começar na meia-noite, por exemplo, na meia-noite dessa noite agora, que já aconteceu, e ir até amanhã no horário de quebrar o jejum. É muito difícil a pessoa fazer isso. Então, Srila Govinda Maharaj, qual a orientação dele?
fazer jejum completo até o meio-dia. Por quê? Porque você está tendo uma parte do benefício. Porque o Ekadashi, o melhor Ekadashi, Srila Siddhartha Maharaj fala, o Ekadashi de primeira classe é o jejum total. Esse é o Ekadashi de primeira classe. Desde que isso devocional. Não adianta você fazer Ekadashi sem comer nada, sem tomar nenhuma gota de água, Nirjal Ekadashi, e você ficar deitado o dia todo na cama. Não tem sentido fazer isso. O dia do Ekadashi principal para nós é servir Deus. Aumentar o serviço a Deus, porque é o dia que Ele mais aceita nosso serviço. Nós damos um passo nessa direção e Ele dá 10 na nossa direção, você imagina no Ekadashi. E quem falou isso? Os Puranas falam isso. Os Puranas cada Ekadashi tem uma história, para cada Ekadashi, por isso que Ekadashi tem um nome, cada um tem um nome. Então, cada Ekadashi tem uma história, mas isso não é importante para nós. A nossa missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati não dá muita importância a isso. Por quê? Porque tem alguns comentários nos Puranas, para quem seguir o Ekadashi completo, jejuando o dia todo, sem comer nada, passar a noite inteira cantando o Santo Nome, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é servir Deus. Então, se precisarmos comer no dia de Ekadashi, que é o que a maioria faz, vamos comer, porém sem grãos. Chama-se Anu, quer dizer 100 grãos. Então não devemos comer grão de forma alguma no dia de Ekadashi. E o que são os grãos? São cereais. Eu vou dar exemplo de alguns: arroz, trigo, milho, aveia, cevadinha, enfim, tem vários tipos de cereais. E as leguminosas, o que são as leguminosas? Leguminosa é tudo que dá em vagem. Então é grão de bico, ervilha, lentilha, qualquer tipo de feijão, gergelim entra na lista também, não devemos comer gergelim. Então, tudo isso não é para comermos no dia de Ekadashi. Podemos comer o que então? Tudo menos o grão, tudo menos o cereal, tudo menos a leguminosa. Srila Govinda Maharaj deu uma lista de alguns legumes que não podemos comer também, mas o principal é não comer grãos. Claro, se pudermos não comer beterraba, não comermos cenoura, ele deu uma lista, tomate, não usarmos qualquer tipo de tempero que não seja gengibre, pimenta preta, pimenta do reino preta. Os 3 temperos que podemos usar, claro, sal também, mas os 3 temperos que podemos usar são esses. Então, isso daí é para você sofisticar, não sofisticar, mas você fazer um Ekadashi mais restrito. É melhor para nós, sim, mas se não conseguirmos, o principal é não comermos grão. Eu escrevi há muito tempo atrás para Srila Acharya Maharaj, perguntando se podia comer isso, se podia comer aquilo. Ele falou, não fique muito preocupado com isso. Não coma grãos e aumente o serviço devocional. Essa é a filosofia do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Temos que aumentar o serviço devocional no dia de Ekadashi. Não fazer Ekadashi, como eu já ouvi, uma pessoa veio aqui no templo e comentou que tem algumas pessoas que comentam, mas faz bem pela nossa saúde, jejuar 2 vezes. Não estamos preocupados com isso. O nosso caminho é Bhakti Yoga, devoção a Deus. Faz bem para a saúde? Sim, faz bem. Mas não estamos preocupados com isso. Fazemos Ekadashi. Srimad Mahaprabhu, a única coisa que ele pediu para a mãe dele, Sati Devi, ele não falou para ela, cante o santo nome de Deus, Hare Krishna. Ele falou para ela, siga a Ekadashi. A única coisa que ele pediu para ela. Então, vocês acham que é importante ou não? Se Deus virou para a mãe e falou, faça Ekadashi. Claro que é importante. É muito importante fazer Ekadashi, seguir o Ekadashi. E aí nós seguimos o Ekadashi regional, o Ekadashi do Brasil, quem está no Brasil. Por quê? Porque tem um sannyasi, Sripati Maharaj, ele faz o calendário para o Brasil.
Então nós seguimos o calendário. Às vezes o calendário é diferente da Índia. Às vezes aqui é jejum e lá não é. Às vezes lá é jejum e aqui não é. Então temos que seguir o calendário regional. É o melhor. Se não tivéssemos ninguém para calcular, como era antigamente quando eu entrei na missão, nós seguíamos o calendário da Índia, mas hoje tem alguém que faça isso. Então temos que seguir o calendário regional. Tem algumas pessoas que acham que não, mas a orientação que eu tenho é seguir o calendário regional. Então nós do Templo de São Paulo, Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashram, seguimos o calendário regional. E eu posto no grupo do templo o calendário regional, não o calendário da Índia. Então, voltando na importância de Ekadashi, aumentar o serviço devocional. Se cantamos todo dia 16 rondas por dia, que é o mínimo que o Guru pediu para nós cantarmos, 16 voltas na Japamala, 16 vezes 108, porque são 108 contas. Então, temos que cantar 108 contas, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se cantamos 16 rondas, aumente o número de voltas. Quem canta 4 rondas por dia, 4 voltas, aumente o número para 5 ou 6, o quanto conseguir. Se lemos uma página do livro por dia, vamos ler mais. Se lemos um capítulo, vamos ler mais um capítulo. Se cantamos as canções, vamos cantar mais. Enfim, é um dia para aumentar o serviço devocional. Não é um dia normal. Não é um dia comum. Ekadashi não é um dia comum. Tem a história realmente de Ekadashi e de Shri Ekadashi Devi, mas como o Srila Govinda Maharaj sempre diz nas suas aulas, não temos que nos ficar pegando aos detalhes, não temos que ficar presos aos detalhes, querer saber tudo. O básico é servir Krishna, servir Srimad Mahaprabhu com mais intensidade nesse dia de Ekadashi. É muito importante isso. Vamos ganhar mais mérito espiritual, vamos nos conectar mais com Deus, vamos nesse dia se aumentarmos o serviço. Então temos que ter isso em mente. São 2 vezes somente por mês, basicamente. É raríssimo quando tem 3 Ekadashis no mês, mas quando tem 3 Ekadashis no mês é tipo assim, um logo no comecinho de normalmente é depois de 14, 15 dias, e o outro no final do mês, mas isso é raro. Normalmente são 2 vezes por mês. Então, não é tanto sacrifício assim. E sem uma austeridade, sem um sacrifício, não teremos material, quanto mais na espiritual. A vida espiritual é a vida de termos que fazer algum sacrifício. Porque não é barato. Como que pode ser fácil conseguir algo que é eterno, algo que é uma felicidade plena? Não pode ser barato. Tem que ter um sacrifício para isso. Na vida material, tudo tem que ter muito sacrifício. Para conseguirmos algo materialmente, quanto sacrifício nós fizemos? E não só nós. Todo mundo fez sacrifício para você ter algo material. Imagina algo transcendental, algo eterno. Para aquele lugar, para o mundo transcendental, Vaikunta, e principalmente se atingirmos Goloka Vrindavana, que é o lugar mais elevado do mundo transcendental, que tem as 5 raças, os 5 relacionamentos com Krishna, com Deus, temos que ter um sacrifício. Então, temos que aumentar o serviço, como eu já falei. Já falei várias vezes, mas nunca é demais. É um dia próprio para aumentarmos o serviço. E também tem o sacrifício, aumentar o serviço devocional, porque Krishna aceita mais o serviço devocional no mês de Kartiki. O mês de Kartiki é o último mês das monções na Índia e é um mês propício, mas quando chegar próximo, quando estiver chegando próximo, eu vou falar sobre Kartiki e porque Krishna também aceita mais o serviço naquele mês. Mas enquanto nós estamos naquele mês, todo mês temos a oportunidade de 2 vezes
fazer mais serviço devocional. E Srila Acharya Maharaj também diz, temos que comer simples, é um dia de comer simples. O dia a dia já temos, como ele fala nas aulas, temos que comer simplesmente, temos que nos vestir simples, temos que ter uma vida simples. Todo mundo acho que já ouviu pensamento elevado. Então temos que ter uma vida simples. E no Ekadashi temos que comer uma comida simples. Claro, sem grãos, mas não com muita opulência. É um dia de não comer com opulência. Eu conheço algumas pessoas, é claro que eu não vou citar nomes, mas 2 dias antes do Ekadashi a pessoa já está preocupada em o que vai comer, uma lasanha de berinjela, e aí vai comprar o queijo, vai comprar lasanha, e fica planejando, e aí no dia a pessoa fica lá toda preocupada em fazer a comida, aquela lasanha, porque comer o grão, mas o foco mudou, o foco é Krishna, o foco é Mahaprabhu, principalmente nesse dia. Você fica pensando somente na comida, no teu estômago, no teu eu. Não é assim. Srila Acharya Maharaj sempre diz, temos que focar em Deus, principalmente nesse dia. Então, coma simplesmente. Na Índia, como que é a comida simples lá no Ekadashi? Né? Eu fui 2 vezes para a Índia, eu acho que uns 4 ou 5 Ekadashis eu fiz lá na Índia. E o que é aquele pepino, amendoim e couve-flor? Basicamente é isso que eles têm no dia de Ekadashi, que eles comem, porque o foco é serviço a Deus. E comendo isso, você tem muita caloria, é carboidrato puro. Amendoim tem muita gordura, a gordura é o que mais produz energia para nós. Então, dá para se alimentar tranquilo no dia de Ekadashi. Agora, temos que tomar cuidado, não só com os grãos que você vê, mas quando você vai comer fora no dia de Ekadashi, pode ter certeza que você vai romper o voto de Ekadashi. Por quê? Porque a maioria dos restaurantes cozinha com óleo de soja, que é o óleo mais barato que existe. Ah, mas eu vou num restaurante que é um pouco melhor, tal, ele vai cozinhar com óleo de milho. Provavelmente. Qual restaurante que cozinha com óleo de girassol ou com azeite? É raríssimo, se tiver. Então, o dia de Ekadashi é um dia de levar a marmita para o trabalho. Por quê? Para não ter o perigo de quebrar o voto de Ekadashi, o voto do jejum de grãos, Anukalpa. Então, temos que tomar cuidado com isso. O que vamos comer fora no dia de Ekadashi, o que comprarmos e comermos industrializado, olhar se não tem nenhum tipo de cereal, porque isso é muito comum. Então é um dia que para comer fora é muito difícil. Então qual o problema de levarmos uma marmita 2 vezes por mês para o trabalho? No máximo, porque o Ekadashi pode cair no domingo, e de domingo a maioria não trabalha. O Ekadashi pode cair no sábado, e o sábado a maioria não trabalha. Então, temos que tomar cuidado com isso, para não quebrar o voto. Vrata. Vrata quer dizer voto. Então, é um voto que fazemos e aumentar o serviço devocional. Basicamente, a nossa missão segue isso, esse é o principal. Agora, por que não comer grãos nesse dia? Né? O que tem no grão nesse dia? O grão nesse dia, ele tem os 6 inimigos, os nossos 6 inimigos. E quais são os nossos 6 inimigos? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Estão todos alojados nos grãos nesse dia. Não importa o dia que foi coletado o grão, não importa o dia que foi embalado o grão, não importa. Onde estiver um grão nesse dia, todos esses inimigos nossos estarão lá. O pecado estará lá. O pecado, na verdade, está com a gente, né? O pecado são esses 6 inimigos. Mas nesses 2 dias, o pecado, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego estão nos grãos.
Então, por isso, não comemos grãos nesses dias. E é muito importante seguir Ekadashi, muito importante, né? E Papa Purusha, Papa quer dizer pecado, Papa Purusha, isso na língua bengali ou sânscrito, né? Não tem nada a ver com o Papa da Igreja Católica, não confundam as coisas, né? Esse nome é muito antes, foi dado esse nome muito antes da Igreja Católica existir, porque isso aí foi muito antes de Deus aparecer na Terra. De Deus não, de Jesus Cristo, né? Então não tem nada a ver o Papa Purusha pecado com o Papa da Igreja Católica. Papa Purusha, então, ele alojou todos esses inimigos nos grãos, nos 2 dias de Ekadashi por mês, enfim, todo Ekadashi, né? Alguém tem alguma pergunta sobre Ekadashi? Pode mandar por Facebook que a Júlia me transmite, ou direto no meu WhatsApp. O meu WhatsApp, para quem não tem ainda, acredito que todos que estão vendo tenham, mas de repente tem alguém novo que não tem meu WhatsApp. É 11 995760146. Se quiserem entrar no grupo do Templo de São Paulo, ainda não estão no grupo, eu posto o calendário de Ekadashi, eu posto os festivais, eu posto todo dia uma aula de Shilacharya Maharaj. Então, quem quiser entrar nesse grupo do Templo de São Paulo, é um grupo exclusivo devocional. Não tem nada material nesse grupo, é exclusivamente devocional. Porque já temos muita informação material e pouca informação pura transcendental. Então, esse grupo foi feito justamente para isso. Bhakti Yoga, sem nenhum desvio, sem nenhuma mistura. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem pergunta por enquanto. Então, nós podemos cantar. Eu recebi agora aqui. É um devoto, ele mora no sul do país. Doyamoi Prabhu. Devoto de Srila Govinda Maharaj. Vamos ver o que ele escreveu. Ele está falando sobre tomar remédio no Ekadashi, né? Então, o medo de repente ter algum comprimido com algum cereal, enfim, alguma farinha, né? Normalmente os comprimidos, os remédios não são com farinha, eles usam talco normalmente, né? Então não há problema, mas se tiver também farinha para manter sua saúde, não importa, tome o remédio. A sua saúde é muito importante para servir Krishna, para servir Deus. É muito importante a nossa saúde. Então não importa se tiver isso ou aquilo. Uma vez eu perguntei para Tapasi Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu na época, sobre a vacina do H1N1, da influenza. Enfim, na época nem tinha o H1N1. E ele me falou, porque meu médico me aconselhou a vacina. Ele falou, não há problema, porque a vacina é feita com ovo, né? A vacina é feita com ovo. Eu perguntei para ele por causa disso. Então ele falou, não há problema, você tem que cuidar da sua saúde para servir Krishna. Nós temos que cuidar da nossa saúde para servir Krishna. Se o Govinda Maharaj tomava remédio e ele ficava bravo com o devoto que não queria tomar remédio, os devotos que são mais natureba, eu não gosto disso, eu não gosto de tomar remédio, vai fazer mal para o meu corpo. Para servir Deus, não há problema em tomar o remédio. Então, tome o remédio, não há problema. Se for um remédio que você realmente souber que é feito de farinha, mas aí também dá para pesquisar, né? Você olha a formulação do remédio, ele está escrito. Se você não está escrito, você liga para o laboratório e ele vai lhe informar. Mas não vai falar que é questão religiosa, porque aí eles não informam. Fala que você tem alergia. Enfim.
né? Então, fala do que é feito, e aí eles são obrigados a lhe informar. Então, se o seu remédio que você toma tem alguma farinha de trigo, alguma coisa assim, não é provável que tenha. Mas se tiver, e não for um remédio essencial para a sua saúde, nesse dia deixe de tomar. Mas antes de parar de tomar, vai investigar isso, e se é necessário a sua saúde e você precisa tomar todo esse remédio, não há problema. Tem que tomar o remédio para servir Deus. Que adianta no dia de Kadashi você falar, não vou quebrar o meu voto de não comer grão, né? Eu vou manter o voto, e no outro dia você está doente e não pode servir Krishna. Qual a vantagem que você teve? Tem uma história de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que ele mandou um devoto fazer um serviço muito importante, era um serviço muito importante. Eu não tenho certeza, então não vou comentar sobre o que é. Mas eu lembro, mas eu não tenho certeza se realmente é isso. E aí ele pegou e Srila Bhaktisiddhanta falou para o devoto, vá lá e coma arroz hoje, coma grãos. O Guru falou para ele, vá lá e coma grão, no dia de Kadashi. Por quê? Porque era muito importante o serviço. O serviço é superior a tudo. O serviço, nada é superior ao serviço devocional. Quando o Guru fala, principalmente. Então, mas o devoto, ele não quis comer, ele foi e fez o serviço sem comer o cereal. Mas o Guru falou, não há problema, se for para fazer o serviço e for atrapalhar você, se você não comer o grão, coma o grão e vai fazer o serviço. Então, nosso objetivo é servir. Tem um exemplo também das Gopis. As Gopis estavam... Krishna estava com dor de cabeça. Na verdade é um lila, porque Deus não tem dor de cabeça, né? É um lila. Krishna estava com dor de cabeça, e aí ele pediu para... Ele pediu para um devoto a poeira dos pés dele, a poeira dos pés do devoto, para colocar na cabeça. Krishna falou, se eu pegar a poeira do pé do devoto e colocar na minha cabeça, a minha dor de cabeça vai desaparecer. E aí foi pedir para um devoto, para outro, ninguém queria, porque imagina você colocar a poeira do seu pé, do seu pé na cabeça de Krishna. Isso é um pecado muito grande, é uma ofensa muito grande. E aí pediu para um, para outro, ninguém quis. Quando chegou para as Gopis, falou para elas que Krishna estava com dor de cabeça, contou toda a história. Imediatamente as Gopis falaram, não importa se você vá para o inferno, não importa se você cometa uma ofensa, eu quero servir Krishna, eu quero que Krishna não tenha dor de cabeça. Elas pegaram e deram para Krishna colocar na cabeça. Claro que isso é um lila, é um passatempo de Krishna, mas o serviço devocional é superior a tudo. Não importa se nos prejudicarmos para fazer o serviço ao Guru, para fazer o serviço a Deus, mas temos que fazer. Eu li uma aula um tempo atrás falando, nós temos que dar a felicidade para o Guru, mesmo que com isso nós fiquemos infelizes. Parece estranho isso para quem não é devoto, mesmo para os devotos é estranho. A nossa felicidade não importa, o que importa é a felicidade do Guru, a felicidade de Krishna. Temos que servir Krishna, nem que for quando você não gosta, algo que vai mexer com o seu ego, porque normalmente quando não gostamos é o nosso ego que está atrapalhando isso, né? Mas se ele falar para você, faça isso, mesmo que você fique infeliz naquele momento, você tem que fazer. A coisa mais importante é deixar o seu Guru feliz, deixar o seu Guru contente, porque o seu Guru ficando contente e feliz, Krishna ficará feliz. Krishna quer servir o Guru, mas o Guru não pede nada. O Guru não quer nada de Krishna. Então, como que Krishna vai servir o Guru? Através de nós. Nós servindo o Guru, Krishna fica feliz. Porque Krishna não consegue servir o Guru. O Guru não aceita nada de Krishna. E o Guru fidedigno, claro. Não estou falando de Guru... Guru business, Guru que quer comércio, Guru que quer dinheiro, que é a maioria absoluta quer isso. São pouquíssimos os Gurus fidedignos, o Guru autêntico.
Não há problema em tomar remédio se for para servir Krishna. Tudo que for para Krishna não há problema. Eu dei exemplo das Gopis, eu dei exemplo de Srila Bhaktisiddhanta, então fique tranquilo, Dona Amoi.